Deus tremendo. Pai do Senhor. Amém. Grato por estar mais Aleluia. em casa, conhecendo mais um povo. Onde juntos nós iremos morar no céu. Quero ser grato a Deus primeiramente por esta oportunidade, a qual Ele nos concede. Eu costumo dizer que pelos dias em que nós estamos vivendo, cada momento na casa do Senhor, na presença do Senhor, é um motivo de ser grato e glorificar o nome dele. É, Jesus, aleluia. Quero ser grato ao convite, nosso irmão e amigo Diácono Guilherme. Confesso que quando você falou o tema, eu fiquei meio... Mas Deus é bom. Agradecer aos pastores locais, pastor Luciano, sua esposa, pastor Cleison, a todos os irmãos, obreiros da casa do Senhor. Amém. Como eu disse, irmãos, quando o Guilherme me falou do tema, eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, o que eu vou pregar? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Diante de uma pergunta dessa, onde Jesus depara com os discípulos ali e questiona: para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eu meditando nessa palavra, nesse texto, Deus me levou uma palavra. E antes que eu começasse a estudar, Deus me fez uma pergunta que era assim: ao invés de você responder quem vocês dizem que eu sou, me responda primeiro: quem você é para mim? Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes é fácil nós descrevermos Jesus, porque nós podemos falar que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. É aquele que por meio dele tudo foi feito. Por meio dele nada do que há era de existir. Podemos dizer como os discípulos disseram: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas quem somos nós perante Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Enquanto Deus nós tremendo, lemos Jesus, nossas aleluia. Bíblias, no livro do profeta Jonas, capítulo 2, também quero estar sendo grato pela minha esposa que me acompanha, está ali carregando a nossa bênção. E eu vim dizer que nós que somos homens, onde Deus nos concede ter uma família, o nosso primeiro ministério é poder cuidar da nossa família. E eu sou grato a Deus pela esposa que Ele me deu, pelo filho que nós estamos prestes a receber. Amém? Livro de Jonas, capítulo 2. Aqueles que encontraram, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham a leitura, e diz assim: E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno eu clamei, e tu ouvistes a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as suas algas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos da terra. Com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida
da corrupção, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entoou a Ti, no Teu santo templo. Os que observam as falsas verdades desprezam a Sua misericórdia, mas eu oferecerei sacrifício a Ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei, a salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Deus te Glória a Deus. Bem da verdade, que quando nós deparamos com esse livro, com esse profeta no cenário bíblico, nós vamos nos atentar, ou nós já ouvimos pregações a respeito de Jonas, e nós vamos entender que Jonas ele tem uma missão. E a missão de Jonas é simplesmente, aos nossos olhos hoje, nós podemos falar que simplesmente era levar uma profecia para um povo, onde o povo iria ouvir essa profecia e possivelmente iria se arrepender. Mas por trás desse cenário, há algo que, quando Jonas recebe de Deus essa palavra, vai até a cidade de Nínive e profetiza contra aquele povo. Diga a eles que a maldade deles, a corrupção deles, tudo aquilo que eles têm feito de ruim chegou até mim. E que se eles não se converterem nos seus caminhos, eu vou destruir aquela cidade. Só que os livros históricos que vão falar a respeito de Jonas, estudiosos que estudaram esse livro, cada capítulo, cada versículo, eles vão dizer nas histórias extras bíblicas que Jonas tinha um irmão, na qual ele trabalhava no farol do porto da cidade. E uma certa vez o povo de Nínive chegou a este porto e por algum momento, alguma discórdia que aconteceu ali, esse irmão de Jonas acabou sendo morto por esse povo. Então, historiadores vão dizer que Jonas, quando se nega, a princípio, a levar essa profecia para o povo de Nínive, é justamente por isso, por uma questão de rancor, de tristeza, de mágoa que ele tinha para com esse povo. Mas bem, na verdade, nós vamos ver que na Bíblia tudo que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor. E nada do que está aqui neste livro, nada do que acontece de Gênesis, Apocalipse, nada passa como se fosse desapercebido por Deus. Deus tem um propósito e um plano para tudo. A primeira coisa que eu quero passar para a igreja é que não adianta nós fugirmos do centro da vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor entregou para nós, nos falando, vai e faça, nós temos que fazer. E por mais que nós possamos correr e desviar os nossos caminhos, o Senhor vai nos levar até onde Ele quer que nós estejamos. E com Jonas não foi diferente. Nós vamos ler que Jonas ele passa por uma série de situações na qual, talvez na ótica dele, ele está conseguindo se desviar dos olhos do Senhor, fugindo daquilo que o Senhor mandou ele fazer. Jonas então ele vai pegar um dinheiro, vai viajar para uma outra cidade chamada Jope, e nessa cidade ele vai chegar em um lugar onde tem um barco cargueiro, vai conversar com o capitão do barco, vai pagar a sua passagem, vai entrar nesse barco, e a Bíblia vai dizer que quando o barco começa a velejar, começa a sair da margem ali, começa a entrar do meio do mar para mais distante, Jonas ele desce até o porão e vai dormir. Nós percebemos que Jonas está tão tranquilo, achando que Deus não está vendo ele, que no meio do cenário, onde era para ele estar fazendo a vontade de Deus, indo para uma cidade levar uma profecia, onde Deus tinha a vontade de salvar aquele povo, Jonas então ele entra num barco, e ao entrar nesse barco ele vai para o porão do barco dormir, descansar.
E a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade sobreveio ali e começou a balançar aquele barco. E os marinheiros, o capitão, a tripulação daquele barco começa a ficar aflita, começa a aclamar cada um o seu Deus, ao qual aprendeu ali, ao qual serviu, porque os seus pais o mostraram, o apresentaram para deuses estranhos ali. Eles começam a aclamar e jogar a mercadoria do barco no mar. E a tempestade não se acalma, a tempestade começa a jogar o barco de um lado para o outro, e Jonas está dormindo. Um cenário de horror, de caos, e Jonas está dormindo. Quantas das vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus manda nós fazer? Quantas das vezes nós estamos dormindo dentro da casa do Senhor? Verdade. Deus nos dá algo, confia algo nas nossas mãos, nos dá um ministério, nos dá o dom para alguma coisa, para fazer dentro da casa dele. Glória a Deus. E nós estamos dormindo. Quantas das vezes pessoas lá fora estão precisando de uma palavra desse evangelho, uma palavra que salva, uma palavra que muda a vida, e nós estamos dormindo. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer que o capitão desce até o porão para retirar mais mercadoria para jogar, e encontra Jonas dormindo. No mesmo momento ele acorda Jonas, leva Jonas lá para cima, e quando Jonas está lá no meio de todo mundo, ele pergunta: quem é você? Da onde você veio? E qual é o teu Deus? E a Bíblia vai dizer que Jonas, antes de responder todas as perguntas, Jonas vai dizer assim: ó, essa tempestade é por minha causa. Eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus único e vivo do céu, o Senhor dos senhores. E diz que os marinheiros falam: então clama ao teu Deus para que essa tempestade cesse, porque senão todos nós vamos perecer aqui. E Jonas vai dizer para ele: essa tempestade só vai cessar quando vocês me lançarem ao mar. E a Bíblia diz que os marinheiros, antes de tomar a decisão de lançar Jonas ao mar, eles vão tirar a sorte. Eles vão lançar a sorte. Quando eles lançam a sorte cai justamente em Jonas. A Bíblia diz então que esses marinheiros pegaram Jonas, lançaram ele no mar, e imediatamente a tempestade parou. Só que como Deus tinha um plano para a vida de Jonas, ele dá ordem a um grande peixe para que ele engula Jonas. E a Bíblia vai dizer que Jonas ficou dentro da barriga desse grande peixe por 3 dias e 3 noites. Só que o interessante é que nós vemos que muitas das vezes, assim como aconteceu com Jonas, a nossa vida não é diferente. No cenário quando nós achamos que tudo está perdido, nós não temos mais saída, é no momento da dificuldade, da angústia, da aflição, o capítulo 2 vai iniciar da seguinte forma: e Jonas orou ao Senhor. Isso é muito interessante, porque nós vamos entender aqui que no momento que Jonas ora ao Senhor, ele está reconhecendo que somente o Senhor pode tirar da situação em que ele mesmo se colocou. É verdade. Deus permitiu que ele chegasse onde ele chegou, mas ele mesmo caminhou para aquele lugar com as suas próprias pernas. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele começa a orar, e no versículo 2 do capítulo 2 vai dizer: e disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. O interessante é que eu fui pesquisar, e a palavra clamar, ela tem o mesmo sentido de eu gritei. Eu gritei em alta voz ao Senhor, e o Senhor me escutou. Só que o Espírito Santo me levou a entender algo aqui, que muitas das vezes nós passamos desapercebido. É que quando nós clamamos ou nós gritamos pela presença do Senhor, quando nós gritamos, nós em alta voz proclamamos o nome do Senhor, Ele nos ouve. Só que Deus nos ouve, mas Ele não age. Porque Deus, Ele ouve clamor, Ele ouve grito, mas Ele responde apenas oração. Muitas das vezes nós entramos na presença do Senhor amargurados, tristes,
caído, quebrantado. E nós clamamos, gritamos, choramos, e parece que Deus não está nos ouvindo. Mas pelo contrário, Ele está nos ouvindo. Ele está ouvindo o nosso grito, o nosso clamor. Mas no momento em que nós estamos gritando, Ele apenas está ouvindo. Para que Ele venha responder às nossas petições, nós temos que deixar de gritar, nós temos que deixar de clamar e passar a orar ao Senhor. E nós vamos ler no texto que nós lemos, no capítulo 2 por inteiro, vai dizer que Jonas continua ali falando uma oração melancólica, uma oração na qual ele está ali dizendo: eu estou no inferno, eu estou no lugar mais obscuro que eu poderia estar. Eu estou nos confins da terra, eu entrei até as profundezas. Ao ponto dele falar: eu estou nas profundezas do inferno. Ele compara o ventre daquele peixe com o inferno, de um lugar tão obscuro que ele está, tão melancólico, um lugar desesperador. Só que por um triz parece que Jonas tem uma luz e ele diz assim: eu estou fora dos teus olhos, do alcance dos teus olhos, mas todavia eu tornarei a ver os teus santos templos. Para alguém orar de uma forma dessa, irmãos, é apenas ter a certeza absoluta de que Jesus está conosco. Ter a certeza, aleluia, de que Jesus, independente da situação que nós estamos, independente do lugar onde nós entramos, do lugar onde nós nos enfiamos com as nossas próprias pernas, Jesus está conosco. A palavra do Senhor vai dizer que os olhos dele estão sobre nós 24 horas por dia. Deus, ele não dorme, ele não descansa. Em todo momento ele está trabalhando em favor dos seus. E o interessante é que tudo isso vai levando a essa oração de Jonas, uma oração na qual, e mesmo num momento ali de desespero, em determinada situação, ele olha, ele vê um pouco de esperança e ele vai dizer: Senhor, eu sacrificarei a Ti com a minha voz e o meu louvor, e eu cumprirei os meus votos. Mesmo no cenário que Jonas está, com tudo perdido, talvez na mente dele ele não sabe nem se ele vai sair daquela situação, mas ele está dizendo: o que eu estou dizendo aqui e agora eu vou cumprir, eu vou louvar ao Senhor e eu honrarei o meu voto ao Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 2 que Deus, ouvindo a oração de Jonas, do momento que ele parou de gritar e passou a orar, Deus ouviu a voz dele. Só que muitas das vezes aconteceu com Jonas o que acontece conosco. Deus ouve a nossa voz, Ele ouve a nossa oração, mas a resposta do Senhor nunca ou nem sempre é para nós que estamos orando. A Bíblia vai dizer que Deus, ele deu ordem ao peixe. Jonas orou, mas a ordem foi ao peixe. Jonas orou, mas a resposta veio para o peixe. Jonas orou, mas era o peixe que estava incumbido de fazer aquilo que Jonas orou. A oração foi de Jonas, mas Deus deu ordem ao peixe para que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. O interessante é que Jonas, ele passou por tudo isso. Ele saiu de um lugar, foi para uma cidade, entrou em um barco, dormiu, foi lançado ao mar, chegou no ventre do peixe, passou lá por 3 dias e 3 noites, e quando ele é lançado em terra firme, ele é lançado justamente na onde Deus mandou ele ir. Deus grande. Jonas, ele rodou, como se ele estivesse indo com as próprias pernas. Mas Deus falou assim: eu te quero aqui, Jonas. Glória a Deus. Não adianta você fugir, Jonas, do meu chamado, porque o seu chamado é para você estar aqui, Jonas. E a Bíblia vai dizer que Jonas chega naquela cidade e ele vai levar a palavra do Senhor para aquele povo.
tudo aquilo que Deus mandou Jonas falar, ele vai entregar para aquele povo e vai dizer, ó, o pecado de vocês, a corrupção de vocês, tudo aquilo que vocês estão fazendo de ruim, chegou até o Senhor, e a palavra do Senhor para vocês é arrependimento ou morte. Ou vocês se arrependem do que vocês estão fazendo, ou eu vou destruir toda a cidade. E a Bíblia vai dizer que grande clamor caiu sobre aquele povo, e Deus visitou de uma forma sobremaneira ali, poupou aquele povo, pelo menos por aquele período de tempo. Mas o foco aqui é em Jonas. O que tem a ver essa mensagem de Jonas com o tema da campanha? Aleluia. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu tenho um livro que eu já li, e na hora me veio ele na mente, um livro do escritor chamado Charles Sheldon. O nome desse livro é Em Meus Passos, o que faria Jesus? A narrativa desse livro é de um pastor de uma igreja americana, que ele recebe na porta da casa dele um morador de rua, e ali ele não dá muita ligança para aquele morador, e algo acontece, vai passando alguns dias, o morador de rua, o mesmo morador de rua entra na igreja dele sem saber que ele era o pastor daquela igreja, e ele pede para falar algo, ele vai lá e fala, e na mesma hora ele morre dentro da igreja, e o pastor ali, tomado de temor do Senhor, ele resolve fazer algo diferente a partir dali. Os caminhos dele, ele vai falar assim, tudo que eu vou fazer antes de eu fazer, de eu executar, eu vou me fazer a pergunta, em meus passos, qual a decisão que Jesus tomaria? E depois dele fazer uma oração ao Senhor e tomar essa decisão, ele vai chegar na igreja dele no culto de domingo, ele vai pregar o sermão dele, vai dizer que foi um culto abençoado como todos os outros, mas ao final do culto ele lança o desafio e fala assim, irmãos, a partir de hoje, durante um ano, nós vamos fazer uma coisa aqui, um voto, e esse voto é o seguinte: antes de nós tomarmos qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer coisa que nós vamos fazer no dia a dia, no cotidiano, nós vamos fazer a pergunta para nós mesmos: em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, qual seria a atitude de Jesus em determinada situação, em determinado problema? Como Jesus resolveria isso? E ele lança esse desafio para a igreja e fala assim, ó, aqueles que estiverem comigo nesse desafio, me esperem até o final do culto, que eu vou conversar com vocês e passar como que vai ser. E nesse livro vai dizer que algumas pessoas aceitam, outras não, e vai contando a história do livro, vai entrando os personagens, cada personagem ali tem uma característica diferente, tem pessoas que têm muitas posses, pessoas ricas, e tem que tomar algumas atitudes, muitas das vezes atitudes confrontantes com aquilo que a pessoa sempre viveu, e no final do livro, a Bíblia vai dizer que por onde esse pastor andava, todas as igrejas que ele andava, que ele pregava, ele lançava esse desafio, e a Bíblia vai dizer que por essa atitude houve um grande... O livro vai dizer que por essa atitude houve um grande avivamento em uma parte ali dos Estados Unidos por conta desse pastor. Aleluia! Essa história é baseada em fatos reais, um livro que eu recomendo muito para quem quiser ler, e se encaixando na mensagem, eu torno aquela pergunta do começo. Aleluia! Antes de nós dizermos quem é Jesus para nós, quem nós somos para Jesus? Aleluia! Porque à primeira vista, Jonas para Deus ele foi alguém rebelde, desobediente, alguém que quis fazer a própria vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Esses dias o nosso pastor, ele pregou no culto de domingo, ele pregou sobre as características de uma flecha na mão de um flecheiro. E uma das coisas que ele falou na pregação foi que todos nós que estamos aqui dentro, nós somos flechas. Nós estamos na aljava de Deus. E a função do flecheiro é simplesmente pegar a flecha aqui, colocar e lançar. A flecha não escolhe para onde vai. A única missão da flecha é acertar o alvo. E
quando o flecheiro ele pega uma flecha que por algum momento ali na sua formação ela está um pouco torta, flecha torta ela não vai direto para o alvo, ela faz curva. Então o flecheiro ele tem uma ideia de pegar uma pena, colocar na ponta da flecha, e quando ele lança a flecha, a pena ela dá o sustento necessário para a flecha. E se nós somos flecha aqui, essa pena que está sobre as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E se a pergunta do Espírito Santo para mim transmitir para a igreja foi: quem somos nós para Ele? O que as nossas atitudes, os nossos feitos, da porta para fora, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, tem falado o que nós somos, ou quem nós somos? O apóstolo Paulo vai escrever e vai dizer que nós somos uma carta lida e aberta. Todos aqueles que olham para nós, ele vê em nós a semelhança de Deus. Ele vê em nós Cristo. Muitas das vezes as pessoas olham lá para fora e por mais que nós possamos estar tristes, cabisbaixo, de uma forma assim, a gente acorda num dia ruim ou tem um dia de trabalho ruim, nós não estamos bem. Alguém às vezes olha para nós na rua e fala assim: você é evangélico, você é cristão, você é diferente, há algo em você diferente. Quem somos nós para Deus? Se Jesus para nós ele é o Criador de tudo e de todos, se Ele é o consumador da nossa fé, se Ele é quem se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje e termos vida eterna, se Ele é o nosso Salvador, se Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados e nos deu livre acesso ao Pai, se Ele é tudo isso para nós, quem somos nós para Ele? O que temos feito nós para Ele, mediante as ordens que nós temos recebido dEle? Às vezes é confrontante. A Bíblia ela é um espelho, onde nós lemos e o nosso reflexo reflete na palavra e nós fazemos uma autoanálise daquilo que a Bíblia quer que nós sejamos e daquilo que nós realmente somos. Meu Deus. Quantas das vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, levar a palavra do Senhor para alguém, falar para alguém aquilo que o Senhor nos manda falar, porque nós não estamos um dia bem, ou por muitas das vezes nós estamos magoados com alguma pessoa, só que Deus fala assim: eu preciso que você vá lá e fale com essa pessoa isso. Aleluia! Porque assim como Jonas orou e Deus usou o peixe para falar com Jonas, assim como o povo orou lá no Egito e Deus levantou Moisés para libertar o povo, muitas das vezes assim é nós. Verdade. Alguém ora, alguém pede, alguém chora, e Deus nos levanta para ser um canal de bênção e a resposta para aquela pessoa. O que nós temos feito com o chamado do Senhor? Qual é a nossa maneira de reconhecer Jesus na nossa vida e o que Ele representa para nós? Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a igreja. Eu não quero continuar me estendendo aqui porque eu ia falar de mim mesmo. E eu sempre aprendi que nós temos que falar do Senhor, da palavra e aquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. O que Deus me pediu para falar hoje para a igreja é justamente isso. Mediante as respostas, aquilo que o Senhor nos coloca, aquilo que o Senhor nos ordena, qual é a nossa resposta para Ele? Quais são as nossas atitudes para Ele? Nós temos fugido como Jonas? Para rodar e chegar no lugar que o Senhor queria que nós estivéssemos? Ou nós temos realmente cumprido aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez ser grato ao convite de Guilherme, aos pastores da igreja, a todos os irmãos que nos receberam.
nos ouviram, nos acolheram nessa noite. Que o Senhor possa dar uma bênção sob medida na vida de cada um. Que o nosso resto de semana seja abençoado pelo Senhor. E que o nosso amanhã possa ser melhor do que foi o nosso hoje. E que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. As palmas louvam